Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, um bando espiritualidade. Mais uma vez, eu estou voltando aqui para a gente falar sobre Exu. Né? Eu me baseei um pouco nas palestras do que o Robson Pinheiro tem feito lá no canal dele, e que fala sobre essas questões do Exu. Né? E ele insiste dentro da visão dele, e aí cada um tem a sua visão, sem ter problema nenhum em relação a essas questões de como se observa Exu, né? Mas basicamente ele vê o Exu como um guardião e guardiã. Eu também vi assim quando estava no Espiritismo, mas é uma forma muito resumida da gente entender o que é o Exu. Ele fala sobre as questões ele fala que Exu é seriedade, que o trabalho deles é um trabalho muito importante na espiritualidade, mas basicamente fazendo uma questão de ser guardião. E aqui a gente quer falar, né, dentro desse universo Exu, uma visão um pouco mais, um pouco a mais do que foi falado pelo Robson Pinheiro, alguma coisa a acrescentar. Muitas vezes ele fala muito que pode ocorrer mistificações em relação ao processo mediúnico dessas entidades. Mistificações quando não se conhece a realidade do Exu. Eu concordo com ele nisso, certo? Porque muitas vezes ele vê dentro da visão, quando um médium não sabe trabalhar, não sabe entender a profundidade daquilo que está sendo mostrado, eles entendem o Exu de uma maneira errada não, mas de uma maneira um pouco superficial. E muitas vezes, mediante a conduta do próprio médium, ele vai se ligar com seres espirituais que não estão voltados à realidade do que é um Exu, certo? Então ele continua falando, ele fala um pouco de Pombagira também, que ele coloca a Pombagira como uma polaridade, também concordo com ele, que o Exu, na parte positiva, ele é masculino, positiva, expansora, desagregadora, né, na sua condição. Ele fala sobre a defesa e o equilíbrio, também concordo, né? Claro que Exu é também isso. Ele fala sobre os excessos nas condições do uso de elemento. Realmente, quando nós falamos sobre o uso de elementos dentro da nossa religiosidade, seja a bebida alcoólica, seja os fumos, as ervas, elas têm que serem usadas com equilíbrio. Ele fala que Exu também é agente da justiça. Isso é importante, porque realmente a justiça divina, ela se prevalece das condições do arquétipo Exu para que ela seja executada muito daquilo que é necessário para a lei e a justiça, né? Deixa eu ver o que mais ele colocou. Que o Exu ele pode também trabalhar com terapia coletiva. Beleza, ótimo. Então, nessa palestra essa live que o Robson Pinheiro fez, eu concordei mais do que discordei dentro da visão que eles têm sobre o Exu, né? Só que eles ainda mantêm uma visão muito restrita às condições de guardião. E não. Então vamos lá. O Exu, ele tem uma característica eminentemente de comunicação. É o rei da palavra. Ele tem as condições de transmitir a mensagem. Ele também é mensageiro e ele também tem o poder de comunicação, de intervenção pela palavra. Então, ele foca o seu trabalho entre as trevas e a luz e intervém para aqueles que estão em sofrimento. Ele também é o executor da lei, como o próprio Robson Pinheiro falou, da justiça. Ele pega as orientações, as ordens dos níveis superiores e transfere para os níveis inferiores. Ele é um intermediário entre os mundos vibratórios, ou seja, existe sempre uma escala vibratória de afinidades. Então, desde os mundos mais grosseiros energeticamente e os mundos mais evoluídos energeticamente. Exu, ele consegue fazer uma transição da sua própria vibração para os mundos mais inferiores e os mundos mais superiores através de toda a hierarquia espiritual. Aqui claro que todo o espírito, particularmente,
Ele vai só até certo nível, mas ele faz uma transição. E nesse processo de transição, a palavra dele, como comunicador, como guardião, ele leva também a mundos superiores pela própria hierarquia. Ele sempre tem um guia que está acima dele, um guardião que está acima dele, até estar próximo a espíritos de pura envergadura e de moral ilibada, vamos colocar assim. Então, ele quebra as barreiras vibratórias, ele consegue levar a luz às trevas, ele consegue fazer um descenso vibratório e ir aos locais de mais profundo abismo espiritual. E Exu, ele vai estar lá tentando levar a luz, resgate. Ele também tem, aí eu boto, Exu faz cura, Exu tem função de médico. Exu faz resgate, ele tem função de enfermeiro. Exu, ele tem um caráter especular. O que é especular? Espelho. Ele transmite, pela sua característica, os defeitos e as qualidades do médium quando está incorporado. Então, através das qualidades e defeitos que o Exu faz, é simplesmente para mostrar em espelho aquilo que o médium é. Então, ele tem essa característica especular. E a característica especular, você fazendo uma análise da sua característica de incorporação, então você consegue entender como você é no fator psicológico. Então, Exu, ele trabalha na psicologia humana. Organizador do caos. Esse organizador do caos, eu li um livro do Norberto Peixoto. Então, ele é toda uma questão de ordem, certo? O que acontece? Um Exu, ele vai no meio do caos, como eu falei, do descenso vibratório, e ele leva a harmonia, organização, equilíbrio, precisão, certo? Então, dentro desse processo todo, Exu, ele trabalha com todas essas características. Senhor dos caminhos na vibração de Ogum, então ele vai sempre direcionar aquilo que nós precisamos na nossa vida. Ele não vai fazer por você, mas ele vai aconselhar, dentro da nossa religiosidade, a nós voltarmos à nossa condição de caminhadores dentro de uma linha reencarnatória. Então, ele sabe ler a nossa necessidade reencarnatória e ele vai organizar e encaminhar a nossa vida para aquela necessidade. Ele é o Senhor da encruzilhada. Entre cruzamentos vibratórios, aquilo que eu falei, intermediário entre os mundos vibratórios. Nesses intercruzamentos de vibração, Exu, ele dá direcionamento, certo? Ele também, é um trickster. O que é trickster? Trickster, ele tem a função de testar você. Então, Exu também te testa, certo? Pela própria linha da justiça, pela lei, ele observa todas as necessidades que você vem a ter das suas certezas. Realmente você quer ir por esse caminho? Realmente você precisa estar fazendo tal circunstância? E ele te dá, é como se fosse charadas, para poder te testar, saber que você está numa caminhada correta, até para que a espiritualidade possa te acompanhar. Exu também ele tem função de engenheiro, ele cria barreiras vibratórias, ele é aquele organizador e delimitador dos espaços. Então, por exemplo, você pede, olha, Exu, você faz uma oferenda para Exu, você acende uma velinha e pede, olha, você crie barreiras vibratórias aqui na minha casa, proteja a minha porteira, proteja a retaguarda do meu ambiente de casa, crie barreiras vibratórias. Exu, ele tem essa função também. É importante também a gente falar sempre da pombagira. Todas essas entidades que a gente fala da linha de Exu, ela tem as características da polaridade positiva e da polaridade negativa. Quando eu digo negativa, não é mal, certo? Positivo é como se fosse um polo de uma pilha. Um lado positivo, onde o fluxo ele sai, ele é um fluxo de dentro para fora, e o outro, o negativo, é de fora para dentro, tá? É como se fosse assim, uma centrífuga, a centrífuga bota para fora, espalha, dissipa, e a centrípeta, ou seja, o movimento centrípeto, ele puxa para dentro, ele aglutina, certo? Então, toda vez que nós precisarmos de um trabalho de expansão, de desagregar energias, de pulverizar energias, a gente vai trabalhar com o Exu na polaridade masculina, certo? Na polaridade positiva, masculina, expansiva, desagregadora, destruidora,
certo? Quando eu digo destruidora, é assim, olha, você tem que reconfigurar. Eu tenho uma casa velha que precisa ser demolida. Então, quem destrói, quem reposiciona tudo é Exu. Ele desagrega a estrutura, certo? E aí, com isso, Exu desmancha trabalhos que foram feitos. E Pombagira reorganiza a energia que ficou dissipada. Pombagira agrega, reconfigura e concentra, certo? Então, se eu precisar imobilizar, se eu precisar reconstruir, reorganizar, eu vou usar a polaridade negativa da Pombagira. Então, o Pombagira reorganiza, por exemplo, um espírito que está com... Você olha para ele com o perispírito todo desagregado. Reconstrói. Então, Pombagira reconstrói, reequilibra na parte mental, espiritual e acolhimento. A Pombagira, ela trabalha muito com as questões emocionais, certo? Então, dentro desse processo todo, eles usam os espíritos que se amoldam no grau e no arquétipo de Exu, eles têm a característica de manter todo um comportamento energético voltado dentro dessas polaridades que eu acabei de falar e, ao mesmo tempo, são conhecedores de ervas, frutas, fumos, bebidas, seja tanto as bebidas com álcool ou infusões, que vão utilizar do mesmo princípio. Então, quando nós fazemos oferendas para a nossa especialidade, né? Quando nós fazemos as oferendas para esse tipo de vibração, esse tipo de arquétipo, eles são energias que vão trabalhar dentro dessas mesmas questões que eu falei aqui. Então, com a polaridade positiva e com a polaridade negativa na vibração feminina agregadora, certo? A oferenda, o trabalho com elementos materiais, eles funcionam, por exemplo, um padê. O que é o padê? Padê é a oferenda para Exu, certo? Onde você usa o marafo, muitas vezes você usa o dendê, muitas vezes você usa farinha de milho ou farinha de mandioca e os elementos que são pertinentes ao trabalho daquele grupamento ali. Muitas vezes o Exu ele vai trabalhar com algumas folhas, com alguns elementos vegetais. Por exemplo, pode utilizar alho, pode usar pimenta, pode usar cebola, pode usar elementos metálicos, pedras, que vão fazer o mesmo processo. Como funciona isso? Funciona que o guia espiritual, no momento que você está fazendo, dentro das condições que foi pedido, e as condições, né, colocar a tua energia vital naquela oferenda, ele vai trabalhar a energia interna daqueles elementos, vai tirar a energia, a contraparte astral daquela energia e vai fazer o trabalho que foi decidido dentro daquilo que se precisava. Normalmente eu particularmente, nós usamos para saúde, no nosso terreiro, saúde, reequilíbrio, reharmonização, proteção, certo? Encaminhamento ou aberturas de caminho no sentido de energias espirituais que venham atrapalhar aquilo que é natural da tua caminhada, serem tiradas e reconfiguradas para a natureza. Então, tudo isso serve para um padê feito para Exu e para Pombagira, certo? Então, os elementos materiais, eles são utilizados na retirada da energia intrínseca que está ali, junto com a energia do médium e da pessoa que está fazendo a oferenda. Nos trabalhos espirituais, o uso da bebida alcoólica é para recompor a energia do médium que se perde durante uma gira de incorporação de muitas horas, sabendo que nós não ficamos em pé, andamos, nós médiums, né? Andamos, fazemos isso, fazemos aquilo, gastamos muita energia no atendimento. Muitas vezes você atende 15, 20 pessoas e você está tendo que doar aquela energia. Como recompor essa energia? Com os elementos de trabalho do Exu. Então, é uma necessidade. Aí você pergunta, poxa, mas isso é um elemento viciante. Então,
realmente, o Exu não bebe, não fuma, e é importante que nós saibamos disso. Mas ele consegue tirar a energia intrínseca desse elemento, no caso, numa incorporação. Quando nós bebemos um marafo, o seu Zé Pilintra bebe uma cerveja, um champanhe de pombagira, ele vai estar levando energia para o corpo do médium e facilitando a liberação do fluido vital para que ele possa trabalhar. Ele não usa para que ele beba junto com o médium, não é isso. Ele usa como alimento. Inclusive, por exemplo, na Alemanha, que tem a cultura de beber cerveja na Alemanha, um copo de cerveja na Alemanha é como se fosse um pão francês para nós. Ela é tida como um alimento que dá energia, certo? Isso aí é cultural. E ninguém fala mal disso. Então, quando nós utilizamos o elemento, é isso daí. É importante também que nós saibamos que chegar ao grau Exu já se passou, você não tem. A graduação do grau Exu, ele está voltado a um nível, só os espíritos diplomados, aqueles que acabaram aquele curso de conhecer magia, em cada especialidade. É claro que existe várias falanges que trabalham em várias coisas. Exu de Nanã, que é o Exu do Lodo, Exu Caveira, que é de Omulu, ou de Obalué, os Exus voltados a Iemanjá, Exus voltados a Xangô, Exus voltados a Ogum, Oxóssi, Oxalá. Então, existem Exus que trabalham nas linhas de cada orixá. Então, e eles, dentro dessas linhas de cada orixá, eles vão ter os elementos de trabalho voltados à linha e à sua área de atuação como Exu, sendo Exu a polaridade positiva e Pombagira a polaridade negativa. Então, é muito importante que, que muitos espíritas e gente de outras religiões, elas olham para o arquétipo de Umbanda e veem o arquétipo como algo literal. Não é. O que é visto ali são símbolos do arquétipo. Aqueles símbolos, eles servem para nós raciocinarmos. Quando as alegorias e símbolos são utilizadas para nós observarmos, é porque, por exemplo, quando você olha a capa do Exu, você vai entender desde um arquétipo de alguém com um ar nobre, porque na Europa antigamente se usava essas capas como proteção, e para nós é um arquétipo de proteção e um elemento de trabalho. Ali a capa absorve energias, protege contra energias que vêm do externo, aglomera e aglutina determinadas condições energéticas. Então, o tridente também tem a sua simbologia, a cartola, a sua simbologia, o capuz, a sua simbologia. Tudo isso faz com que uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, ela olhe um fundamento. Ela vai olhar ali o Exu, a característica do Exu. Ela não vai saber explicar muito bem, mas ela entende, porque a alegoria e os símbolos, eles são para entendimento de qualquer pessoa. Depois, você vai aprofundando aquele conhecimento e isso vai chegando a um nível de maior complexidade, certo? Mas a Umbanda ela é feita para todos. Para os menores ensinaremos, dos maiores aprenderemos. Então é muito importante a gente entender isso, meus irmãos, porque não é só uma restrição de trabalho como só um guardião, como um serviçal. Exu não é serviçal. Exu, a hierarquia de Exu, existem os grandes Exus que estão lá muito próximos a Deus, espíritos iluminados que, por uma condição de afinidade, tomam conta daquela linha de trabalho. Né? Exu é um poder organizador. Então, dentro dessa hierarquia, você vai ter um espírito iluminado responsável pela falange, por exemplo, dos caveiras. Logo em seguida, o seu subalterno. Quando eu digo subalterno, é com uma energia um degrau a menos, mas não que eles são melhores ou piores, certo? Então, você vai ter os Exus subcomandantes e assim sucessivamente até chegar ao Exu de trabalho. O que eu considero Exu coroado? O que é o Exu coroado? Exu coroado é aquele que já chegou ao grau, já passou pela escola, recebeu o seu diploma. E o Exu não coroado? O Exu não coroado são os aprendizes de Exu, aqueles espíritos que foram chamados para trabalhar com Exu, mas ainda não se credenciaram na sua totalidade. Então, esses Exus não coroados, eles, para mim, também não fazem um mal.
Quem faz o mal é quiumba. Exu, aprendiz, porque eu vejo muitas vezes o caveira falar assim, pega um quiumba e fala assim, agora você vai deixar de trabalhar no mal. Agora você vai começar a trabalhar comigo. Você quer? Então você tem que abandonar tudo aquilo que você estava fazendo antes. Esse vai começar a ser um aprendiz. Então ele abandonou o mal. Ele vai aprender todas as questões magísticas que são relativas ao Exu Caveira. E quando eles receberem aquele diplominho, ó, pronto, você está pronto para ser um Exu Caveira, aí sim eles assumem o arquétipo. Beleza, galera? Então isso foi só uma orientação sobre a minha visão de Exu, algumas coisas. Exu tem muita coisa, muito mais para falar, mas é uma contribuiçãozinha que a gente dá para tentar entender o que é esse povo que trabalha com a gente, que a gente tem muito a agradecer, que está sempre do nosso lado, são amigos fiéis, que sempre nos auxiliam. Então, essa contribuiçãozinha que a gente dá novamente. Dessa vez o Robson Pinheiro falou muito mais coisas que eu entendo como que trabalham junto dentro na comunhão aqui com a nossa religião. Eles ainda têm uma visão distorcida do que é a parte do elemento. A Umbanda não tem que ser espiritismo, certo? O espiritismo ele é eminentemente mental. A Umbanda ela trabalha com elementos materiais e tudo bem, ninguém é melhor nem pior com isso. Não é questão consciencial. Você trabalha com elemento, faz padê. Fazer padê é só uma característica da nossa religião para que nós possamos realizar a ritualística magística da nossa religião. E sem ela não seria Umbanda, certo? Para ser Umbanda, você tem que ter o elemento. Então, não vamos olhar o elemento como algo pernicioso. Por quê? Isso é uma visão do espiritismo, certo? O espírita trabalha com o mental. O umbandista ele trabalha com o mental e com o elemental, certo? Com aquilo que é de natureza eminentemente espiritual ou psíquica. E o umbandista ele trabalha aquilo que é psíquico, mental e material. Muito axé a todos, que isso aqui que a gente tenha falado aqui possa ser algo positivo para muitas pessoas. Muito axé a todos.